A paz do Senhor, meus amados irmãos. Bem-vindos a mais uma aula do curso Contexto do Novo Testamento. Nesta aula, vamos conhecer um pouco mais sobre o judaísmo rabínico, esse movimento judaico religioso que surgiu baseado nos antigos movimentos judaicos do primeiro século e acabou se transformando na identidade da maioria do povo de Israel. Mas antes, é muito importante que você não esqueça, inscreva-se no canal, deixa ali o seu like, aperte lá a mãozinha, dá o seu positivo, inscreva-se no canal e compartilhe essa aula com o maior número de pessoas. Muito bem, o objetivo principal das nossas aulas é, obviamente, explorar o ambiente, o contexto do Novo Testamento, para que com isso nós tenhamos uma visão mais apurada, tenhamos assim uma compreensão mais abrangente de como as coisas realmente aconteciam e aconteceram naquele momento da história, no cotidiano, no dia a dia de Jesus e os princípios da formação do cristianismo naquele primeiro século. Nas aulas anteriores, nós estudamos sobre esses movimentos judaicos, sobre as diversas formas, os diversos aspectos, ou seja, as diversas linhas do pensamento dentro do judaísmo. Aqueles movimentos que existiam antes, durante e depois de Jesus. Ou seja, todo aquele ambiente do primeiro século. Ao longo das aulas anteriores, nós procuramos demonstrar que todos esses movimentos judaicos ou esses partidos judaicos, todos eles, sem exceção nenhuma, tiveram a sua origem naquela fé baseada, naquela crença baseada na antiga fé de Israel, que era a mãe de todas as crenças, a origem de todos aqueles movimentos. Muito bem, vamos analisar nesta aula um pouco da história, da origem, do desenvolvimento do judaísmo rabínico. Nessa aula vamos procurar demonstrar que tudo aquilo que você conhece hoje na atualidade como judaísmo faz parte de uma tradição que se originou nesses movimentos que nós falamos em outras aulas. E agora, esse judaísmo veio se consolidar. E tudo isso que se consolidou, nós conhecemos hoje como judaísmo rabínico. Nós vamos tentar analisar um pouco da história, um pouco da origem, do desenvolvimento, das suas literaturas. Vamos procurar destacar os textos mais importantes desse movimento rabínico judaico. Também vamos analisar os principais conceitos e destacar algumas tradições que surgiram ao longo do desenvolvimento desse chamado judaísmo rabínico. Portanto, é muito interessante que você assista toda essa aula. Apesar de que talvez você considere ela um pouco longa, mas é muito interessante acompanhar esse raciocínio até o final da aula para poder ter um entendimento maior de como se formou esse judaísmo que hoje é o mais conhecido e que nós chamamos academicamente como judaísmo rabínico. Nosso objetivo é analisar esse dito judaísmo rabínico da seguinte forma. Primeiro, vamos analisar como ocorreu o seu desenvolvimento. Segundo, vamos verificar quais são os conceitos centrais. E, por terceiro, vamos analisar um pouco, porque não é possível analisar toda, mas vamos analisar um pouco de quais são as suas principais literaturas. Muito bem, vamos à aula. Quando nós falamos do desenvolvimento do judaísmo rabínico, evidentemente estamos falando das suas origens, de quando e como ele se estabeleceu. O judaísmo rabínico permanece como a forma dominante de judaísmo. Desde o sexto século, perceba, desde o sexto século depois de Cristo. Isto precisa ficar bem claro, que antes não havia esse pensamento rabínico. Somente bem mais tarde, 600 anos depois,
E isso só ocorreu após a codificação do Talmud babilônico. Como já dissemos, o judaísmo rabínico surgiu a partir do movimento farisaico, ou seja, ele tem raízes no farisaísmo e também nos outros movimentos judaicos do primeiro século. Mas essas características, essas tradições emblemáticas, só se desenvolveram ao longo do tempo. A literatura rabínica e seus métodos de interpretação tornaram-se a principal lente, a principal forma de ver. E é através dessa lente que eles interpretam e se passaram a interpretar as escrituras judaicas antigas. E elas são interpretadas com autoridade. Muito bem, dessa forma, quando nós falamos sobre o Talmud, quando nós falamos sobre Midrash, quando nós falamos sobre Mishnah, essas são literaturas, nós estamos falando desse judaísmo rabínico que se consolidou após 600 anos depois da era cristã, ou seja, depois de Cristo. Muito bem, nos tempos antes do início da Era Comum, ou seja, antes do primeiro século, os sábios os judeus, que mais tarde ficaram conhecidos como Zugot, escreve essa palavra, grava essa palavra, Zugot, que significa pares, e quando nós falamos desses Zugotes, que significa pares, nós estamos falando sobre o Sinédrio. O Sinédrio judaico era a corte, era o legislativo supremo da antiga Israel. Essa corte era responsável por administrar a justiça e representar o povo judeu perante as autoridades romanas. O Sinédrio era composto por um grupo de juízes que interpretava e aplicava a Torá, ou seja, a lei de Moisés, tanto a lei oral quanto a lei escrita. E a própria palavra sinédrio vem do hebraico sanedrim e do grego sinedrion, significa assembleia sentada. Esse sinédrio sempre estava sob o comando de duas pessoas, aí aqui entram os zugotes, dois rabinos principais, por isso sim, chamado Zugot, os pares. O grande sinédrio incluía um chefe, um príncipe, e esse príncipe chamava Nazi, que era o sumo sacerdote. Sempre o Nazi era o sumo sacerdote, o Kohen Gadol. E o segundo membro em importância, e importância quase que equivalente, pois era uma espécie de vice-presidente, era o Av Bet Din, o pai da casa de julgamento. E além desses dois, haviam mais outros 69 integrantes que se sentavam em um semicírculo para resolverem essas questões. Esses dois rabinos, ou seja, esses zugotes, o príncipe Nazi, que era o sumo sacerdote, Kohen Gadol, e o Av Beit Din, pai da casa de julgamento, nem sempre precisavam pensar igual ou concordar de forma semelhante em determinados assuntos. Cada um deles tinha suas opiniões, às vezes controversas, sobre os determinados assuntos. Dessa forma, eles constituíram duas casas, a casa do Nazi e a casa do Av Beit Din, e expondo as ideias assim, dessa forma, as questões eram expostas e resolvidas para o bem comum. Seguindo esse formato, os rabinos começaram a formular os princípios fundamentais da metodologia interpretativa das suas crenças e práticas. Aos poucos, uma nova classe, uma classe não sacerdotal e também não hereditária, foi formada por líderes comunitários que eram intérpretes e professores da Torá.
E essa classe surgiu na sociedade judaica. Esses estudiosos, escribas e rabinos vieram preencher aquele vazio de liderança que foi deixado após a destruição do templo. Esse fato ocorreu no ano 70, na guerra judaica contra as tropas do Império Romano. A partir desse ponto, e por séculos que se passaram, o chamado judaísmo rabínico, os seus líderes permaneceram às margens. Ou seja, eles não eram reconhecidos por todos os judeus, apesar de serem autoridades espirituais e legais, eles eram reconhecidos somente dentro dos seus próprios círculos, dentro das suas comunidades. Para que o judaísmo rabínico incorporasse, foram necessários muitos anos. Levou algum tempo até que eles fossem capazes de assumir uma liderança e liderar toda a comunidade judaica. E praticamente o mesmo tempo levou para que eles formulassem inteiramente esse sistema que tornou-se coerente da interpretação da Torá e ficou conhecido como interpretação rabínica. No tempo de Jesus, questões cívicas e legais eram decididas pelo Sinédrio, liderados pelos descendentes de Davi na cidade de Jerusalém. Nos dias de Jesus, o grande chefe do Sinédrio era Gamaliel I. Esse Gamaliel I é filho de Hilel e pai-avô de Gamaliel II, aquele Gamaliel que foi citado no Novo Testamento, lá no livro de Atos, capítulo 4, versículo 34 e 39, o famoso Gamaliel que diz o livro de Atos, e Paulo diz que foi ensinado por Gamaliel. Então, esse Gamaliel que é citado no livro de Atos, o Gamaliel II, é neto desse Gamaliel I, que era o sumo sacerdote, o líder do Sinédrio, na época de Jesus. Muito bem, muitos membros do conselho do Sinédrio não eram sacerdotes, mas eram líderes comunitários, homens respeitados, homens educados em diferentes esferas da vida. A ideia mais comum, principalmente a ideia passada pela leitura do Novo Testamento sobre o Sinédrio, e talvez seja a primeira coisa que pensamos, que se pensa, é que o Sinédrio era sempre liderado por sumo sacerdote, ou que era constituído por pessoas vinculadas às raízes familiares vindas de um sacerdócio em Jerusalém. Existem algumas pessoas que pensam que o Sinédrio era composto por sacerdotes que vinham daquelas 24 castas sacerdotais elencadas lá no livro de Crônicas. Você pode encontrar essa relação feita por Davi lá em 1 Crônicas, capítulo 24. Mas não é bem assim. Quando nós analisamos com mais cuidado, o que a gente percebe é que nessa condução do Sinédrio havia homens de diversas profissões e ocupações. E eles podiam ocupar não só uma cadeira ou um lugar no Sinédrio, mas também podiam até se tornar o chefe do Sinédrio. Podiam se tornar o nazi do Sinédrio, que é o presidente, e da mesma forma também podiam se tornar o Av Beit Din, que seria aquele que conduz a casa de julgamento, ou seja, a parte legal do Sinédrio. Essa abertura, essa oportunidade, permitia que homens esclarecidos e conceituados, mas que não pertenciam necessariamente às classes sacerdotais, pudessem ocupar essas posições. O resultado disso foi que, juntando as ideias e juntos, eles desenvolveram essas metodologias que acabaram formatando o judaísmo rabínico. E essa autonomia que eles acabaram imprimindo na forma de pensar, era aprovada e tolerada pelo domínio romano. E isso foi muito importante. Isso foi até determinante,
Porque após a destruição do Templo de Jerusalém no ano 70, um novo centro de autoridade teve que ser estabelecido. E foi estabelecido esse novo centro de autoridade na cidade chamada Yavne. As fontes tradicionais nos dizem que o rabino Yohanan ben Zakkai, ele garantiu uma permissão dos romanos, ou seja, ele conseguiu uma permissão do Império Romano para estabelecer um centro de aprendizagem na cidade de Yavne, longe de Jerusalém. Esses acontecimentos marcaram o início, percebam como é importante isso, porque marcou ali o início das escolas rabínicas. Essas escolas rabínicas ou academias funcionavam em pequenos grupos, em círculos de estudiosos e foram formados para preservar a herança espiritual de Israel. Portanto, esses estudiosos recolheram, discutiram e passaram para outros estudiosos as tradições orais e as interpretações da Torá, aquelas interpretações que eram proferidas por eles. O Sinédrio de Jerusalém foi então transferido, percebam a importância, porque que a gente estava falando do Sinédrio, porque ele foi transferido e recriado na cidade de Yavne. E ali se tornou um novo centro civil e religioso, de onde partiam as ordenanças, os julgamentos, e enfim, começou o início da criação da tradição do judaísmo rabínico. É muito importante lembrar, importantíssimo isso, que nesse período que estamos falando, não havia mais um templo, e então essas academias permaneceram estudando a palavra e mantendo as tradições vivas, conservando a orientação, conservando a herança espiritual de Israel, mesmo que eles estavam fazendo isso de uma forma, vamos assim dizer, leiga, uma forma não sacerdotal, e fizeram de uma forma excelente. E mesmo sendo triste o que aconteceu, a destruição da cidade de Jerusalém, a destruição do templo, mesmo com essa tristeza, nós podemos destacar um ponto positivo em tudo isso. Porque com a destruição do templo, isso permitiu a descentralização do poder e a descentralização do controle do estabelecimento da verdade. Agora, com as escolas rabínicas, já não é mais o templo que determina como se interpreta determinado texto da Torá. Agora, não é mais o templo que ensina como se vive determinado texto. E não é só do templo que vêm as orientações que vão determinar como se vive essa espiritualidade em todo o território de Israel. As escolas, ou essas academias espalhadas por todo o território de Israel, começando lá na cidade de Yavne e depois espalhando por várias outras, eles começaram a transmitir a ideia de que, não havendo templo, esses judeus eruditos e sábios começaram a ser os mestres na perseverança das tradições. E então esses anciões da cidade de Yavne tiveram que reconstruir, eles tiveram que descobrir como lidar agora com a perda dos sacrifícios. Por quê? Com a perda do templo, já não era mais possível estar fazendo os sacrifícios. E boa parte da vida judaica tornou-se diferente. Essa série de acontecimentos não era totalmente infeliz. Por quê? Porque para a nova classe de líderes não sacerdotais de Israel, eles puderam se destacar, puderam mostrar o seu trabalho, a sua contribuição para uma reconstrução da identidade judaica. A destruição do templo descentralizou a base de poder sacerdotal e criou um vazio que logo foi preenchido
por essas escolas rabínicas e seus líderes, seus mestres, se destacando. E como esses rabinos começaram a se destacar, um deles, o rabino Yehuda Hanassi, era descendente de Davi, da academia lá da Galileia, de uma cidade chamada Bet Shearim. Ele, ajudado por seus pares, terminou a compilação de um grande corpo de tradições orais que foi discutido entre eles durante anos. Durante muitos anos discutiram aqueles assuntos que ele compilou, que ele acabou pondo num livro só, né? Foi discutido durante vários anos em várias academias. E o rabino Yehuda Hanassi, ele compilou todas essas tradições orais num livro só. Nesse mapa, vocês podem ver a localização das principais escolas rabínicas contemporâneas do rabino Yehuda Hanassi. Percebam que na região da Galileia temos a cidade de Bet Shearim, com a sua academia. Nós temos a academia de Tzipori, a academia de Tvéria, e mais ao sul temos a academia de Yane, da cidade de Yane. E também um pouquinho ao lado ali já mostra, próximo, né, a academia de Jerusalém. Todas essas academias estudavam e discutiam os textos fundamentais da fé de Israel. Sem contudo, nenhuma delas superar a outra, ou seja, nenhuma se destacava sobre as outras, ou se estabelecia sobre as demais em alguns aspectos. Elas mantinham uma harmonia para poder estudar esses assuntos até que chegassem a um consenso. Para se ter uma compreensão melhor do que ocorria, é muito importante entender que mesmo que o rabino ou o estudante tivesse algum conhecimento da história deuteronomista, que é a história das leis ou das tradições escritas, era também importante que ele conhecesse as tradições orais, a chamada tradição oral ou Torá oral, que era uma forma de controle da tradição escrita. No início do século III depois de Cristo, na cidade de Séforis, todos esses ensinamentos foram organizados, todos esses ensinamentos dos rabinos e das academias que acabamos de citar, foram organizados e juntados num texto só. E esse texto ficou conhecido como a Mixná. Perceba que esses estudos começaram a tomar forma a partir dos estudos do Rabi Yehuda Hanassi. E bem mais tarde, já muito mais tarde, no início do século III depois de Cristo, lá na cidade de Séforis, foram que esses ensinamentos acabaram compilados e organizados em um texto só, né? Eu estou repetindo aqui para ficar bem claro como aconteceu, a Mixná. Durante várias e sucessivas gerações, as academias rabínicas providenciaram comentários exaustivos sobre essa Mixná. E assim, reunindo esses comentários, produziram mais duas literaturas rabínicas determinantes, que são o Talmud de Jerusalém e o Talmud babilônico. Vamos estabelecer uma pequena linha cronológica de como essas tradições orais e literaturas acabaram se transformando nesta literatura judaico-rabínica, do judaísmo rabínico. Vamos então tentar organizar numa linha. Começando pelos Tanaim, podemos dizer que eles são a pré-Mishnah, entre o período de 500 anos antes de Cristo, já lá após exílio, até o ano 70 depois de Cristo, com a destruição do templo. Então percebam, os Tanaim, que são um corpo de tradições orais, a Taná, ou Torá oral, eles prevaleceram de 500 antes de Cristo até 70 depois de Cristo, podemos chamar de Tanaim, corpo de tradições. Depois nós temos a Tanaim Mishnah,
que foi quando o Yehuda Hanassi, o Rabi Yehuda Hanassi, ajudado por seus pares, terminou a compilação daquele grande corpo de tradições orais, que é a pré-Mishnah, que foi discutido por eles durante muitos anos, e acabaram em discussão com as academias, transformando-os nessa Mishnah. Então vai do período de 70 até 220 depois de Cristo. Aí depois nós temos os Amoraim, que já é o Talmud. O Talmud propriamente dito, que vai de 220 até o ano 500 depois de Cristo. Aí nós já vamos ter o Savoraim, que seria o pós-Talmud, que já vai do período de 500 até 650 depois de Cristo. E perceba que é nesse período, a partir desse período, que o movimento judaico dessas literaturas e, enfim, todo o movimento judaico já começa a receber o nome de judaísmo rabínico. Mais tarde, aí surgiram os Gaonim, os Rishonimand, os Acronim e outras literaturas. Muito bem, continuando a explicação, vamos estabelecer uma sequência melhor dos eventos que determinaram o surgimento do judaísmo rabínico. Primeiro, temos a Taná. A Taná, a maioria de vocês conhecem, que é Torá, Nevim, Ketuvim, essas três divisões que formam as escrituras. Esse é o texto mais autoritário, vamos dizer que é a Bíblia, é o texto principal, as escrituras sagradas. Todos os movimentos se baseiam nele, todos os movimentos judaicos se baseiam nas escrituras sagradas. Torá, os 5 livros de Moisés, Nevim, os profetas, e Ketuvim, os escritos. Segundo, as tradições orais. Essas tradições orais surgiram no quinto século antes de Cristo, já lá no exílio babilônico, através das novas tradições criadas pelos anciões, os escribas. Aí temos em terceiro a destruição dos templos. E por que eu digo destruição dos templos? Porque foram influenciados tanto pela destruição do templo lá no exílio babilônico, como também na reconstrução do segundo templo. E depois, durante o ano 70, com a destruição do segundo templo, que culminou com a destruição depois das guerras contra Roma. Então, a destruição dos templos também são fatores que influenciaram no judaísmo rabínico. E por último, o quarto, a Mishnah e os Talmudes. A partir do século III depois de Cristo, com a elaboração da Mishnah e do Talmud de Jerusalém, do Talmud babilônico, o judaísmo então começa a tomar corpo realmente, começa a dominar o pensamento. Existem alguns conceitos rabínicos que são conceitos chaves e devemos conhecê-los para poder entender os textos que estamos estudando. O primeiro conceito é o seguinte: Moisés recebeu a Torá do Sinai e transmitiu ela para Josué. Josué, por sua vez, transmitiu aos anciões. E os anciões transmitiram aos profetas. E os profetas entregaram-no aos homens da grande assembleia. Esse conceito não sou eu que estou dizendo. Esse conceito está escrito na Mishnah. Está lá na Mishnah, Pirkei Avot 1 e 1. Um dos principais conceitos rabínicos é a ideia da Torá oral. Além das palavras escritas, ou seja, os 5 livros, Moisés recebeu muitas outras instruções de Deus. Então, esse é um dos conceitos rabínicos, que Moisés recebeu outras instruções além daquelas escritas. Nessa linha de pensamento, esse ensinamento oral foi passado, e acredita-se que foi passado oralmente para Josué. Ou seja, além do que Moisés tinha escrito, ele ainda ensinou muitas coisas para Josué oralmente. E Josué, por sua vez, ensinou
aos anciões, que por sua vez ensinaram e partilharam com os profetas, e os profetas transmitiram para quem? Para o Sinédrio, para a grande assembleia, os sábios do exílio babilônico. E é importante entender que quando se diz homens da grande assembleia, está falando do Sinédrio. Então, em se tratando de tradição oral, a ideia passada é a seguinte: Moisés recebeu, além do que ele escreveu, ensinamentos que ele passou para Josué oralmente. Josué, por sua vez, passou para os anciões passaram para os profetas, e os profetas ensinaram aos sábios da grande assembleia. E estes disseram 3 coisas: seja deliberado em seu julgamento, faça muitos discípulos e construa uma cerca em torno da Torá. Isso está na Mishnah, Pirkei Avot 1 e 1. Então percebam que esse mandamento, na tradição judaica, eles afirmam que veio direto de Deus. Porque Deus passou para Moisés, Moisés passou para Josué, Josué passou para os anciãos, o ancião para os profetas, e os profetas para a Assembleia, e a Assembleia continuou ensinando até que a Mishnah foi escrita, e a Mishnah ensina então que deve fazer essas 3 coisas: ser deliberado em seu julgamento, faça muitos discípulos e construa uma cerca em torno da Torá. E isso é muito importante você lembrar, nós já vamos falar mais sobre isso. Então as tarefas do erudito foram passadas assim, os deveres dele. O que o erudito deveria fazer? Primeiro, julgar. Julgar no sentido de ajudar as pessoas a decidir como viver em retidão, aplicando os ensinamentos da Torá em suas vidas. Segundo, fazer discípulos. Para quê? Para passar o ensinamento recebido das gerações anteriores para outros muitos discípulos, a fim de garantir a sobrevivência da palavra de Deus. Terceiro, e esse é importante no judaísmo rabínico, fazer uma cerca ao redor da Torá. Esse mandamento era para proteger as pessoas de quebrar os mandamentos. Então eles adicionaram medidas protetivas para que não acontecesse essa quebra. E esse pensamento, essa medida protetiva de fazer uma cerca ao redor da Torá, talvez seja um raciocínio mais desconhecido pelos cristãos. É pouca gente que conhece essa expressão, fazer uma cerca ao redor da Torá. Mas isso é um pensamento muito utilizado no judaísmo rabínico. Nós vamos falar um pouco sobre isso, você pode acompanhar as ilustrações. Criar uma cerca ao redor da Torá, uma cerca em torno dos mandamentos, no pensamento rabínico são medidas de proteção, para evitar que alguém quebre o mandamento. Para que isso não aconteça, é necessário primeiro passar por cima da cerca. Elas foram feitas para ajudar as pessoas a ter mais cuidado e evitar transgredir a lei de Deus. Segundo a tradição, existem 613 mandamentos na Torá. 365 são negativos, e perceba, 365 dias no ano solar. Né? E 248 são mandamentos positivos. E perceba que são 248 ossos do corpo humano do sexo masculino. Isso não sou eu que diz, quem está dizendo é o Talmud babilônico. Está lá em Makot 23b. Para o pensamento cristão, é muito difícil entender o que é isso, fazer uma cerca ao redor da Torá. Mas vamos dar alguns exemplos de como essa cerca ao redor da Torá funciona na prática. Por exemplo, a Torá, a lei, proíbe ferver uma cabra ou um cordeiro no leite da mãe, no leite materno. A tradição, a cerca, já vai ampliar essa ordem, vai proibir os pratos feitos com carne e produto lácteo. Então tá aí, se ninguém pode fazer a carne com leite, então jamais vai fazer com o leite da mãe, porque não sabe se é da mãe
né? Se é da mãe da criatura que está sendo ali preparada. Então, para evitar quebrar esse mandamento, já se proíbe logo não fazer nada de carne com leite, com produto do leite. Outro exemplo, a Torá proíbe a utilização da levedura, da fermentação, de fermento durante a festa dos pães asmos. Já a tradição proíbe toda a farinha, incluindo a do arroz, toda, seja qual farinha for, está proibido, devido ao risco da fermentação natural dos produtos em grão. Muito bem, vamos procurar entender agora o que é a literatura rabínica. Normalmente, o termo literatura rabínica refere-se à ampla ordem de escritos judaicos religiosos que vão desde a era talmúdica, os tempos medievais também e até a época moderna. Nós estamos usando esse termo literatura rabínica num sentido muito mais estreito, com foco no período inicial. Então, a nossa preocupação não será o desenvolvimento da Kabbalah e das outras místicas judaicas ocorridas nos outros períodos, nos períodos medievais. Vamos nos ater ao desenvolvimento do Talmud, que é onde encontramos a maior parte das tradições orais e compilações de como ler corretamente o texto da Taná. Lembrando que nas outras aulas nós já estudamos sobre os manuscritos do Mar Morto e ali nós comentamos sobre os Pecharim, que são comentários feitos a respeito da Torá e dos Neviins. É muito importante estar sempre ciente de que esse processo religioso, esse processo interpretativo já começou há muito tempo, desde o exílio. Nunca esqueça isso. Para os estudos bíblicos, a pesquisa primária cruza com obras do primeiro período talmúdico. Por vezes, esse período é abreviado como Hazal. E Hazal significa nossos sábios, e nossos sábios de abençoada memória. A literatura rabínica, ela atinge e abrange várias áreas que são chamadas áreas chaves. Então, vamos elencar aqui as explicações dos mandamentos, as regras para a leitura e interpretação das escrituras, as explicações de narrativas, as questões éticas, costumes e tradições místicas e esotéricas. Tudo isso faz parte da literatura rabínica. E para comportar todos esses assuntos, eles estão elencados aonde? Eles estão elencados na literatura da Mishnah, na literatura do Midrash e na literatura do Targum. Percebam que são várias literaturas. A literatura rabínica normalmente se refere à grande variedade de documentos judaicos rabínicos, que variam em data de composição e de uma codificação. E esse período é longo, esse período atinge desde 500 anos, a era pós-exílica, até os dias de hoje. Nós estamos usando esse termo, assim, literatura rabínica, num sentido acadêmico, onde normalmente é tratada como literatura rabínica, né? Então, e é do período talmúdico. Corresponde ao que eu já falei, a literatura dos sábios de saudosa memória. Agora sim, vamos falar um pouco sobre a Mishnah. A Mishnah é a repetição. Repetição era um método de reter e conservar a tradição numa cultura. Em grande parte, sempre, né, por via oral. A Mishnah é uma das mais antigas tradições judaicas, com as explicações da Torá, estão preservadas por escrito agora no que nós chamamos de Mishnah. As tradições e comentários que não foram incluídos nessa Mishnah por várias razões, né, foram separadas. E mais tarde, essas que não foram elencadas por algumas razões, que não vamos falar aqui nessa aula, essas outras, elas foram compiladas em um outro livro com o título de Tosefta, que significa as adições. Então, Tosefta,
adições. A Tosefta é um complemento útil para a compreensão daquelas discussões que houveram a respeito da Mishnah. A tradição da Mishnah foram organizadas, todas as tradições proferidas na Mishnah foram organizadas tematicamente. E a isso chamamos de Sedarim. O primeiro dos Sedarins chama-se Zeraim, sementes. Essa parte trata sobre as orações, a alimentação e sobre leis agrícolas. O segundo é o Moed, é as festas, fala sobre o sábado e os tempos estabelecidos, nesse caso os feriados. O terceiro é o Nashim. Nashim fala sobre as mulheres, sobre o casamento, sobre a vida familiar e sobre o divórcio. O quarto é o Nezikim, que fala sobre os danos. Danos sobre o quê? Sobre finanças, danos e compensações. Todas essas transações financeiras trata nesse quarto aspecto do Sedarim, que é o Nezikim. O quinto é o Kodashim. E já a palavra Kodashim já está falando, né? Sagrado. Então são coisas sagradas. Então ali ele vai tratar sobre sacrifícios e coisas relacionadas ao templo. E o sexto é o Tohorot, que fala sobre as purezas, sobre pureza e impureza das pessoas, dos vasos, dos utensílios e das comidas. Após o término da Mishnah, no século III depois de Cristo, por volta dos anos 220, ela foi estudada e discutida por sucessivas gerações de rabinos nas academias em Israel e na Babilônia. Cada grupo compilou extensos comentários na Mishnah. Esses comentários ficaram conhecidos como Gemará, que significa estudo na língua aramaica, e na língua hebraica significa conclusão. Essas academias criaram, a partir desses estudos, dessas discussões da Mishnah, eles criaram dois Talmudes, o Talmud de Jerusalém e o Talmud da Babilônia. E o que é Talmud? A palavra Talmud significa aprendizado ou instrução. É uma combinação da Mishnah com o texto base, a versão da Guemará. Cada uma dessas 6 ordens dos Sedarins, que nós acabamos de elencar, da Mishnah, são complementadas por outras subseções chamadas de tratato em latim, mas em hebraico é Masechot. E esta é a estrutura básica do Talmud. O Talmud de Jerusalém, ou Talmud palestino, ele foi organizado pelos estudiosos da Academia da Galileia, lembram? Século III, lá, o Rabino Yehudá. Ele não é tão extenso, porém, em contrapartida, o Talmud de Jerusalém, ele contém material que não é encontrado no Talmud babilônico. Embora ele seja um pouquinho mais curto e não é tão popular, ele foi o primeiro, ele antecedeu o seu rival, por assim dizer, babilônico, em 200 anos. Portanto, por ser mais valioso, como uma fonte histórica antiga. O Talmud babilônico ele foi organizado pelas academias da Babilônia, obviamente, no século V depois de Cristo. É uma versão mais extensa. E os comentários da Guemará babilônica são mais longos, mais completos. Então são ao todo 2.763 páginas. As obras dos sábios da Galileia, ou seja, o Talmud de Jerusalém, tem 1.454 páginas, portanto, menos páginas. Quando as pessoas fazem referência ao Talmud hoje, quando diz está escrito no Talmud, né, alguma coisa assim está lá no Talmud, então eles estão se referindo ao Talmud babilônico. Muito bem, nós temos o Midrash. Midrash é um método de interpretar as histórias bíblicas, indo além de uma simples destilação do ensinamento religioso, daqueles tanto ensinamento religioso como legais ou morais, tá? Que vai
além da linguagem, da abordagem gramatical histórica. Então isso é o Midrash. O Midrash vem preencher as lacunas deixadas na narrativa bíblica sobre os eventos e personalidades mencionados. O objetivo da Midrash era resolver os problemas da interpretação das passagens difíceis do texto da Bíblia hebraica, usando princípios rabínicos de interpretação, de filologia, para procurar alinhá-los ali com os valores religiosos e éticos da comunidade rabínica. Dentro das literaturas judaicos rabínicas, nós temos também o Targum. Targum significa tradução, e este é um termo dado às traduções do aramaico para o hebraico, da Bíblia, né, da Torá. Essas traduções provavelmente começaram a aparecer no início do século V depois de Cristo, mas elas não foram organizadas antes, não foram reunidas antes, somente depois do século V. Os Targums são textos rabínicos que combinam tradução, exposição midráshtica e comentários em um único gênero. Os Targums não são traduções no sentido mais preciso da palavra, mas eles são sim uma espécie de parafrase do texto hebraico, com base na tradição. Muitas vezes essas tradições fornecidas com breves comentários e interpretações. Como funcionam os Targums, né? Eles são testemunhos valiosos de antigas interpretações de várias tradições dos escribas rabínicos. Os dois Targums mais populares são o Targum Onkelos, que são 5 livros de Moisés, e o Targum Jonatas, Profetas, ambos compilados por volta do século I e II depois de Cristo. Antes não havia, só depois. Esses foram compostos em aramaico ocidental e usados liturgicamente na sinagoga. Então eram as leituras oficiais na sinagoga. O Targum Pseudo-Jonatas, Targum de Jerusalém, e o Targum Neofite foram escritos em aramaico oriental e datados após o século VII. Esses são menos conhecidos. O judaísmo rabínico emergiu lentamente ao longo do tempo e não se tornou o movimento principal da religião israelita até o século VI. Muitas de suas ideias e conceitos chaves, como por exemplo tradição oral, ou fazer aquela cerca ao redor da Torá, existiam antes. O tempo do Novo Testamento, século I, reflete os estágios iniciais desse desenvolvimento. E o estudo desse período formativo pode lançar muita luz sobre o conteúdo, a interpretação do Novo Testamento. A literatura rabínica é constituída sobre tradições bem antigas. Algumas delas antecedem o século I. A literatura rabínica inicial pode ser um terreno fértil para as pesquisas que buscam compreender ideias espirituais e formas de expressar esse judaísmo antigo. O judaísmo rabínico é a consolidação de um pensamento único em torno do que seria o judaísmo. Dessa forma, quando perguntarem o que é o judaísmo, pode-se responder corretamente que é o judaísmo rabínico, e a resposta é tudo isso que acabamos de estudar. Todas essas tradições que acompanham o judaísmo rabínico desde o seu estabelecimento no século VI depois de Cristo, com a Mishnah, com os Talmudes, com a Guemará, inclusive com a Cabala e com o misticismo judaico, que isso será matéria para outra aula. Que todos tenham um bom estudo, que possam estar acrescentando conhecimento. Espero ter ajudado a todos e aguardo vocês na próxima aula.